Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Gênesis 1,27. Ao chegar nesta parte do catecismo, contemplamos o ápice da criação, o ser humano. Tudo o que Deus havia feito, o céu, a terra, os animais, a luz, as estrelas, foi preparando o cenário para a obra-prima da sua criação, o homem e a mulher. O catecismo nos ensina que o homem não é fruto do acaso nem um ser perdido no universo, mas criatura amada, chamada a participar da própria vida divina. Ser criado à imagem e semelhança de Deus não é apenas um título bonito, é a chave para compreender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Isso significa que trazemos em nós uma dignidade única e irrenunciável, que nos diferencia de todas as outras criaturas. O ser humano tem corpo e alma, inteligência e liberdade, e é chamado à comunhão com Deus e com os outros. Neste trecho do Catecismo, veremos como a Igreja nos apresenta a verdade sobre o homem. Sua dignidade incomparável. Sua constituição como unidade de corpo e alma. A vocação ao amor e à comunhão entre homem e mulher. A unidade da família humana. E, por fim, o estado original de santidade em que Deus o criou. Tudo isso nos leva a reconhecer que, para entender verdadeiramente a vida humana, não basta olhar para os aspectos biológicos ou sociais. É preciso contemplar o mistério que nos habita. Fomos criados para Deus e só nele encontramos a plena realização. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Gênesis 1,27. O homem ocupa um lugar único na criação, é a imagem de Deus, em sua própria natureza une o mundo espiritual e o mundo material, foi criado homem e mulher, Deus o estabeleceu em sua amizade. Este parágrafo abre a grande síntese sobre o mistério do homem. Diferente de tudo o que Deus havia criado, o ser humano recebe uma identidade única, é imagem e semelhança de Deus. Isso significa que traz em si a marca do Criador, chamado a refletir o amor, a inteligência e a liberdade divina. O Catecismo destaca 4 aspectos fundamentais da condição humana. Imagem de Deus. Nossa dignidade não se mede por critérios humanos, mas pelo fato de termos origem no próprio Deus. Unidade entre espírito e matéria. O homem é um ser espiritual e corporal ao mesmo tempo, capaz de contemplar o céu e de trabalhar a terra. Criados homem e mulher. A diferença sexual faz parte do projeto divino, não é um acaso biológico, mas um chamado à comunhão. Vocação à amizade com Deus. Não fomos criados para viver afastados, mas para entrar em relação de intimidade com o Criador. Essa visão nos mostra que o ser humano não pode ser reduzido a um objeto ou a uma máquina, mas é uma pessoa, chamada a viver em relação de amor com Deus e com os outros. Tu o fizeste pouco menos do que um Deus, de glória e de honra o coroaste. Salmos 8,6. De todas as criaturas visíveis, somente o homem é capaz de conhecer e amar seu Criador. É a única criatura sobre a terra que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a partilhar, pelo conhecimento e pelo amor, a vida de Deus. Para este fim foi criado, e esta é a razão fundamental de sua dignidade. Aqui o Catecismo revela a vocação mais profunda do homem, conhecer e amar a Deus. Enquanto toda a criação manifesta a glória do Criador, apenas o ser humano é capaz de entrar em diálogo consciente com ele. O texto afirma algo grandioso: o homem foi querido por Deus por si mesmo. Isso significa que nenhum ser humano é um acidente ou fruto do acaso, mas cada pessoa foi pensada, amada e chamada à existência por Deus com um propósito eterno. Além disso, o homem é convidado a uma participação única, viver a própria vida de Deus. Essa é a razão da nossa dignidade. Não é a força física, nem a inteligência científica, nem os bens materiais que tornam o homem grande, mas a sua vocação de entrar em comunhão com o Criador. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado. Jeremias 1,5. Sendo a imagem de Deus, o indivíduo humano possui a dignidade de pessoa. Não é somente alguma coisa, mas alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir, de livremente se dar e entrar em comunhão com outras pessoas. E é chamado, pela graça, a uma aliança com seu Criador, a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que nenhuma outra criatura pode dar em seu lugar. O Catecismo aqui aprofunda o que significa ser imagem de Deus. O homem é pessoa. Não é uma coisa,
um objeto que pode ser manipulado ou usado, mas um ser dotado de consciência, liberdade e capacidade de amar. Essa dignidade pessoal se manifesta em 4 dons. Conhecer-se. O homem tem consciência de si, sabe que existe, pode refletir sobre a sua vida. Possuir-se. Ele tem domínio sobre si mesmo, pode tomar decisões. Dar-se livremente. A grandeza da liberdade está em poder oferecer-se em amor, imitando a entrega de Deus. Entrar em comunhão. A pessoa só se realiza plenamente quando vive em relação de amor com os outros e com Deus. O parágrafo conclui com uma verdade comovente. Cada ser humano é chamado a uma aliança pessoal com o Criador. Ninguém pode amar a Deus em nosso lugar. A fé é sempre uma resposta pessoal, livre e insubstituível. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3,20. De todas as criaturas visíveis, somente o homem é capaz de conhecer e amar seu Criador. É a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma, e só ele é chamado a partilhar, pelo conhecimento e pelo amor, a vida de Deus. Para este fim foi criado, e esta é a razão fundamental de sua dignidade. Qual é, portanto, o ser que vai vir à existência envolto de tão grande consideração? É o homem, grande e admirável figura viva, mais precioso aos olhos de Deus que toda a criação. É o homem. Por ele existe o céu e a terra, o mar e toda a criação. Deus amou tanto o homem que, por ele, não poupou nem mesmo seu Filho único. Com efeito, Deus não cessou de fazer tudo para que o homem subisse até ele e se sentasse à sua direita. São João Crisóstomo, Rom. Em Gênesis 2,1. Este parágrafo traz uma das afirmações mais belas sobre a grandeza do ser humano. Todo o universo foi criado como um dom para o homem. Mas o homem não foi criado para servir ao universo. Ele foi criado para Deus, para entrar em comunhão com o Criador. São João Crisóstomo nos recorda que a dignidade humana é tão elevada que Deus entregou o seu próprio Filho para salvar o homem. Isso mostra que, diante de Deus, cada pessoa tem um valor infinito, muito acima de todas as coisas visíveis. O catecismo, portanto, nos ensina que o homem não deve se perder na busca de riquezas materiais ou do poder, mas reconhecer que a sua verdadeira grandeza está em ser amado por Deus e chamado à sua amizade. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Na realidade, o mistério do homem só se esclarece verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. Adão, o primeiro homem, era a figura do que devia vir, Romanos 5,14, isto é, de Cristo Senhor. Cristo, o novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e de seu amor, revela plenamente o homem a si mesmo e lhe descobre sua altíssima vocação. Gaudium Spes 22,1. O Catecismo nos mostra aqui que a identidade e a vocação do homem só podem ser compreendidas à luz de Jesus Cristo. Adão foi a primeira figura, mas Cristo é o cumprimento. Ele é o novo Adão, que não apenas restaura o que havia se perdido pelo pecado, mas revela plenamente o que significa ser humano. O mistério do Verbo encarnado é a chave para entender o homem. Em Cristo vemos o amor do Pai revelado. Em Cristo descobrimos nossa vocação à santidade e à vida eterna. Em Cristo encontramos o modelo de humanidade perfeita. Sem Cristo, o homem permanece um enigma para si mesmo. É somente em ele que a dignidade, a liberdade e o destino humano alcançam sua plenitude. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10,10. Graças à comunidade de origem, o gênero humano forma a unidade, pois Deus fez habitar sobre toda a face da terra todo o gênero humano, saído de um só princípio. Atos 17,26. Admirável visão que nos faz contemplar o gênero humano na unidade de sua origem em Deus, na unidade de sua natureza, composta igualmente em todos de um corpo material e de uma alma espiritual, na unidade de seu fim imediato e de sua missão no mundo, na unidade de sua habitação, a terra, cujos bens a todos destinam-se por direito natural, na unidade de seu fim sobrenatural, o próprio Deus. Pio XII, ENC Summi Pontificatus 3. Este parágrafo nos recorda uma verdade fundamental: toda a humanidade tem uma única origem em Deus. Não existem seres humanos de categorias diferentes,
porque todos partilham a mesma dignidade e são chamados ao mesmo destino. O Papa Pio XII nos apresenta 5 dimensões dessa unidade. Unidade de origem: todos vieram de Deus. Unidade de natureza: todos têm corpo e alma. Unidade de missão: todos são chamados a cultivar e cuidar da criação. Unidade de habitação: a terra foi dada por Deus para todos. Unidade de fim: todos foram criados para alcançar a comunhão com Deus. Essa visão cristã exclui qualquer forma de racismo, desprezo ou exclusão, pois todos os homens e mulheres são irmãos, filhos do mesmo Pai. Deus fez habitar sobre toda a face da terra todo o gênero humano, saído de um só princípio. Atos 17,26. Esta lei de solidariedade e de caridade humana, sem excluir a rica variedade das pessoas, culturas e povos, assegura-nos que todos os homens são verdadeiramente irmãos. Aqui o catecismo aprofunda a consequência prática da unidade do gênero humano, a fraternidade universal. Se todos têm a mesma origem e o mesmo destino em Deus, então todos são irmãos. Essa fraternidade não anula as diferenças. Cada povo e cultura tem sua riqueza própria, mas mostra que a diversidade deve ser vivida em comunhão, nunca em oposição. A solidariedade e a caridade, portanto, não são apenas virtudes sociais, mas expressões concretas da nossa condição de filhos do mesmo Pai. Onde há racismo, divisão ou ódio, a verdade sobre o homem é negada. Onde há fraternidade, a imagem de Deus no ser humano se manifesta com clareza. Todos vós sois irmãos, Mateus 23,8. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O relato bíblico exprime esta realidade com linguagem simbólica quando afirma que o Senhor Deus formou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2,7. O homem, em sua totalidade, é querido por Deus. O catecismo apresenta aqui a unidade fundamental do ser humano: corpo e alma, matéria e espírito. O homem não é apenas corpo, nem apenas espírito. Ele é uma síntese de ambos, querido por Deus em sua totalidade. O relato de Gênesis mostra isso de forma simbólica. Deus molda o homem do barro da terra, nossa dimensão material, e insufla nele o sopro de vida, nossa dimensão espiritual. Assim, o ser humano se torna único, capaz de viver no mundo material, mas aberto ao infinito de Deus. Essa visão cristã protege o homem de 2 erros comuns: materialismo, reduzir o homem ao corpo, à biologia, à matéria. Espiritualismo extremo, negar a dignidade do corpo, como se só a alma tivesse valor. Na verdade, corpo e alma são inseparáveis, e Deus ama o homem por inteiro. O Senhor Deus formou o homem com a argila do solo e insuflou em suas narinas o sopro da vida. Gênesis 2,7. Muitas vezes, na Sagrada Escritura, o termo alma designa a vida humana ou a pessoa inteira. Mas também designa o que há de mais íntimo no homem e de maior valor nele, aquilo pelo qual ele é particularmente imagem de Deus. Alma significa o princípio espiritual no homem. Neste parágrafo, o catecismo explica o sentido bíblico e teológico da palavra alma. A Escritura usa este termo de 2 maneiras. Para falar da vida humana inteira, quando dizemos, por exemplo, toda a alma, se referindo a cada pessoa. Para indicar o princípio espiritual do homem, aquilo que nos torna a imagem de Deus e nos distingue das demais criaturas visíveis. A alma é, portanto, o núcleo mais profundo da pessoa, o que dá unidade ao ser humano e o abre para Deus. Não é algo separado do corpo, mas o princípio que anima e dá sentido a toda a existência. Aqui se revela a dignidade incomparável do homem. Possuir uma alma espiritual significa estar marcado pela eternidade, destinado à comunhão com o Criador. O próprio ser do homem é alma. Confronte com Gênesis 2,7. O corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. É corpo humano precisamente porque é animado pela alma espiritual, e é a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se, no corpo de Cristo, templo do Espírito. Corpo, de fato, e alma, mas verdadeiramente um. O homem, em sua condição corporal mesma, reúne em si os elementos do mundo material, de modo que, através dele, estes atingem seu ápice e erguem a voz em livre louvor ao Criador. Por isso, o homem não deve desprezar a vida corporal.
Ao contrário, deve considerar o próprio corpo como bom e digno de honra, já que criado por Deus e destinado à ressurreição no último dia, Gaudium Spes 14,1. Este parágrafo nos lembra uma verdade essencial da fé cristã: o corpo também participa da dignidade da imagem de Deus. Não somos espíritos aprisionados num corpo, mas uma unidade viva em que corpo e alma formam uma só realidade pessoal. O corpo humano é digno porque foi criado por Deus. É animado pela alma espiritual. Está chamado a tornar-se templo do Espírito Santo. Participará da ressurreição final. Assim, o cristianismo rejeita tanto o desprezo pelo corpo quanto a sua idolatria. O corpo não é algo a ser negado, mas também não é absoluto. Ele é dom de Deus, sinal da nossa vocação à comunhão e instrumento para louvar o Criador. Não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6,19. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo. Isto é, graças à alma espiritual, o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. É por causa do espírito racional que o corpo, constituído de matéria, é um corpo humano e vivo. Espírito e matéria, no homem, não são duas naturezas unidas, mas a sua união forma uma única natureza. O catecismo aqui reforça a unidade inseparável do homem. O ser humano não é feito de duas partes justapostas, corpo de um lado, alma de outro, mas de uma única natureza na qual corpo e alma estão profundamente unidos. A alma é chamada de forma do corpo, porque é ela que dá vida, identidade e unidade ao corpo. Sem a alma, o corpo não é humano, mas apenas matéria. Assim, podemos dizer que o homem é ao mesmo tempo corporal e espiritual, mas sem que essas dimensões possam ser separadas sem perder o sentido da pessoa. Esse ensinamento nos convida a respeitar a integridade da vida humana, desde o início até o fim, pois o ser humano nunca é só corpo nem só espírito. Ele é uma única realidade querida por Deus. O mesmo Senhor, Deus da paz, vos santifique totalmente, e todo o vosso ser, o espírito, a alma e o corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,23. A Igreja ensina que cada alma espiritual é criada diretamente por Deus, não é produzida pelos pais, e é imortal. Ela não perece quando da sua separação do corpo na morte e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Este parágrafo traz 2 pontos fundamentais sobre a alma. Criada diretamente por Deus, cada alma é fruto de um ato único e pessoal do Criador. Os pais transmitem a vida biológica, mas a alma espiritual não vem deles. É Deus quem a chama à existência. Isso significa que cada pessoa é querida por Ele desde o início. Imortalidade da alma. A alma não morre com o corpo. Quando o corpo retorna ao pó, a alma permanece viva e continua sua existência. E, no fim dos tempos, ela se unirá novamente ao corpo na ressurreição, para viver a plenitude da vida em Cristo. Esse ensinamento nos enche de esperança. A morte não é o fim. Nossa alma está destinada à eternidade e à comunhão com Deus. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mateus 10,28. Por vezes distingue-se entre alma e espírito. Assim, São Paulo ora para que todo o vosso ser, o espírito, a alma e o corpo, se conservem irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,23. A Igreja ensina que essa distinção não introduz uma dualidade na alma. Espírito significa que o homem é ordenado desde sua criação para o seu fim sobrenatural e que sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. Este parágrafo esclarece uma questão importante. Embora a Escritura use os termos alma e espírito, isso não significa que existam duas realidades separadas no homem. A alma é única. Quando São Paulo fala de espírito, alma e corpo, ele não descreve 3 partes do ser humano, mas realça a abertura do homem para Deus. Alma, princípio espiritual que dá vida ao corpo. Espírito, dimensão da alma que a orienta para Deus, tornando-a capaz de comunhão sobrenatural. Assim, espírito indica a vocação transcendente do homem, a capacidade de ir além de si mesmo e de responder ao chamado divino. Todo o vosso ser, o espírito, a alma e o corpo, se conservem irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
1 Tessalonicenses 5,23. A tradição espiritual da Igreja também apresenta o coração, no sentido bíblico de profundo do ser, confronte com Jeremias 31,33, onde a pessoa decide por Deus ou contra Deus. Aqui o catecismo nos leva ao centro da vida espiritual, o coração. Na Bíblia, o coração não é apenas sede dos sentimentos, mas o núcleo mais íntimo da pessoa, onde se dá a decisão fundamental de sua vida. É no coração que se encontra o espaço da liberdade diante de Deus. O lugar onde escutamos a sua voz. O lugar onde podemos acolher ou rejeitar sua graça. O lugar onde acontece a verdadeira conversão. Por isso, a espiritualidade cristã sempre fala da necessidade de guardar o coração, confronte com Provérbios 4,23, porque dele brotam as decisões que moldam toda a vida. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei em seu coração. Jeremias 31,33. O homem e a mulher foram criados, isto é, quis Deus o homem e a mulher. A dignidade de ambos é a mesma, pois ambos são a imagem de Deus. A feminilidade e a masculinidade são realidades boas e queridas por Deus. Homem e mulher têm uma dignidade inalienável que lhes vem imediatamente de Deus, seu Criador. Homem e mulher, com a mesma dignidade, são imagem de Deus. Em sua ser igual e diverso manifesta-se a vontade de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Gênesis 2,18. Este parágrafo é decisivo para compreender a visão cristã do homem e da mulher. Ambos foram criados por Deus. Ambos têm a mesma dignidade, porque ambos refletem a imagem divina. A diferença sexual não é uma imperfeição, mas parte do projeto de Deus. A masculinidade e a feminilidade são dons, expressões complementares do ser humano, chamadas a viver em comunhão. A diferença não gera desigualdade, mas comunhão e reciprocidade. Esse ensinamento é uma resposta clara a todas as culturas e ideologias que, ao longo da história, desprezaram ou o homem ou a mulher, ou tentaram apagar a diferença. O catecismo reafirma: homem e mulher, iguais em dignidade, diversos em sua identidade, são ambos imagem de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Gênesis 2,18. Deus não é, de modo algum, a imagem do homem. Ele não é, nem homem nem mulher. Deus é puro espírito, no qual não existe lugar para a diferença dos sexos. Mas as perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus. As de uma mãe, confronte com Isaías 49,14-15, 66,13, e as de um pai e esposo, confronte com os 11,14, Jeremias 3,4-19. Aqui o catecismo faz um esclarecimento essencial. Embora o homem e a mulher sejam criados à imagem de Deus, Deus não é a imagem do homem. Ele é puro espírito, não limitado pela condição sexual. As características masculinas e femininas não definem a essência de Deus, mas refletem, de modo limitado e simbólico, aspectos de sua perfeição infinita. O amor terno, compassivo e acolhedor da mãe encontra sua fonte em Deus. A força, a fidelidade e a paternidade também têm em Deus seu fundamento. Assim, tanto o homem quanto a mulher são sinais de quem é Deus, cada um manifestando algo da sua bondade e do seu mistério. Pode uma mulher esquecer-se do seu bebê, de modo a não ter compaixão do filho de suas entranhas? Ainda que ela se esquecesse, eu não me esqueceria de ti. Isaías 49,15. Criados juntos, o homem e a mulher foram queridos por Deus um para o outro. A palavra de Deus nos dá a entender isso por meio de várias passagens, das quais a seguinte é capital: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Gênesis 2,18. Nenhum dos animais pode ser esse par do homem. A mulher que Deus forma da costela tirada do homem e que ele traz ao homem, provoca o grito de admiração, de amor e de comunhão. Esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Gênesis 2,23. O homem descobre a mulher como outro eu, da mesma humanidade. O catecismo sublinha que a criação do homem e da mulher tem um sentido de comunhão. Deus os quis juntos, não para viverem isolados, mas para se completarem. A narrativa bíblica mostra que nenhum ser da criação podia preencher a solidão do homem.
Somente a mulher, saída do mesmo ser, aparece como verdadeira companheira. E a exclamação de Adão, osso de meus ossos e carne de minha carne, expressa não apenas alegria, mas também reconhecimento da igualdade e da unidade entre homem e mulher. A diferença não é motivo de divisão, mas de comunhão. O homem encontra na mulher o outro eu e vice-versa, revelando que fomos criados para o amor e a doação mútua. Esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Gênesis 2,23. O homem e a mulher foram feitos um para o outro, não que Deus os tenha criado meio incompletos, criou-os para uma comunhão de pessoas em que cada um pode ser ajuda para o outro, pois são, ao mesmo tempo, iguais enquanto pessoas, osso de meus ossos, e complementares enquanto masculino e feminino. No matrimônio, Deus os une de maneira que, formando uma só carne, Gênesis 2,24, possam transmitir a vida humana. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra, Gênesis 1,28. Transmitindo aos seus descendentes a vida humana, homem e mulher como esposos e pais cooperam de modo único na obra do Criador. Este parágrafo ilumina a vocação do homem e da mulher à comunhão e à fecundidade. Eles não foram criados incompletos, mas destinados a se doar mutuamente em uma aliança de amor. No matrimônio, tornam-se uma só carne, revelando a unidade profunda para a qual foram criados. São chamados a transmitir a vida, cooperando com o próprio Criador no dom da existência. Assim, o matrimônio não é apenas um contrato humano, mas uma realidade querida por Deus desde a criação. A família que nasce dessa união participa da obra divina, sendo um reflexo do amor fecundo de Deus. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 1,28. No desígnio de Deus, o homem e a mulher são chamados a dominar a terra como administradores de Deus. Esse domínio não deve ser um despotismo arbitrário e destruidor. A imagem do Criador, que ama todas as coisas existentes, Sabedoria 11,24. O homem e a mulher são chamados a participar da providência divina em relação às outras criaturas. Por isso devem cuidar do mundo criado e dos seus bens, com responsabilidade e gratidão. Aqui o Catecismo recorda a missão de governar a criação confiada ao homem e à mulher. Mas este dominar não significa explorar ou destruir, e sim cuidar, cultivar e administrar como servos de Deus. A autoridade do homem sobre a criação deve refletir a bondade e a sabedoria do Criador. O ser humano é chamado a ser guardião da vida, não explorador egoísta. Deve usar os bens da terra com gratidão. Deve respeitar a ordem e a beleza da criação. Deve colaborar com Deus para que o mundo seja lugar de vida, justiça e paz. Essa visão é profundamente atual. Em tempos de crises ambientais e exploração desenfreada, a fé nos lembra que somos responsáveis diante de Deus por tudo o que foi criado. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Gênesis 2,15. O primeiro homem não só foi criado bom, mas também foi estabelecido em amizade com seu Criador e em harmonia consigo mesmo, com a mulher e com a criação que o rodeava. No entanto, somente na glória do novo céu e da nova terra esta condição será plenamente realizada. Este parágrafo descreve a condição original do homem, criado bom e em amizade com Deus. Ele vivia em harmonia consigo mesmo, sem divisão interior, em paz com a mulher, em comunhão verdadeira, em equilíbrio com a criação, sem exploração ou destruição. Esse estado de justiça original manifesta a intenção amorosa de Deus. O homem foi criado para viver em paz e comunhão. Mas o Catecismo também recorda que essa condição só terá sua plenitude no fim dos tempos, no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21,1. Assim, já agora somos chamados a buscar a reconciliação com Deus, com nós mesmos, com os outros e com a criação, antecipando a vida nova que Cristo nos promete. Vi um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21,1. O Catecismo do Concílio de Trento ensina que o primeiro homem foi constituído em estado de santidade e de justiça originais. Esta graça da santidade original era uma participação na vida divina. Aqui o Catecismo aprofunda o que já foi introduzido no 374. O homem foi criado em estado de santidade e justiça originais.
Isso significa que, antes do pecado, vivia em plena comunhão com Deus e participava de sua própria vida divina. Essa graça não era algo adicional ou opcional, mas fazia parte do dom original de Deus à humanidade. O homem não foi criado neutro, mas em amizade com o Criador, com sua alma cheia da graça divina. Essa realidade mostra que a vocação do homem sempre foi a santidade. A santidade não é um ideal reservado a poucos, mas o estado natural do homem em sua origem e sua meta final em Cristo. Deus criou o homem reto, Eclesiastes 7,29. Pela irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia morrer. A vida espiritual estava, por sua vez, submetida a Deus, a vida sensível à razão, e a vida corporal à vida sensível. O homem permanecia, assim, em plena harmonia consigo mesmo e com toda a criação ao seu redor. Este parágrafo descreve os frutos da graça original. A vida do homem era plenamente ordenada. A sua alma, iluminada pela intimidade com Deus. A sua razão, governando os sentidos e desejos. Ao seu corpo, em harmonia com a vida sensível. Assim, havia equilíbrio interior, sem divisão, desordem ou corrupção. O homem não devia conhecer a morte, porque vivia sustentado pela amizade divina. Essa descrição mostra que a perda dessa graça, pelo pecado, foi uma ruptura radical que desordenou toda a vida humana. Mas também nos aponta para a obra de Cristo, que vem restaurar essa harmonia perdida. Deus criou o homem para a incorruptibilidade e o fez à imagem de sua própria natureza. SB 2,23. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher e, enfim, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação constituía o estado chamado de justiça original. O catecismo aqui resume a condição original do homem com uma expressão belíssima: justiça original. Essa justiça não era apenas ausência de pecado, mas uma plenitude de harmonia interior. O homem vivia em paz consigo mesmo, sem as divisões que hoje sentimos entre razão, desejo e vontade. Com o outro, o homem e a mulher estavam unidos em perfeita comunhão, sem rivalidade ou dominação. Com a criação, a natureza não era hostil, mas cooperava com o homem em equilíbrio. Esse estado de justiça original revela como Deus queria a vida humana desde o princípio, marcada pela paz, pela unidade e pela ordem do amor. Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Gênesis 1,31. Este estado de justiça original devia ter sido transmitido a toda a humanidade, se ela tivesse permanecido na obediência a Deus. Aqui o catecismo nos lembra que a graça da justiça original não era um privilégio apenas de Adão e Eva. Esse dom tinha sido concedido em vista de toda a humanidade. Se o primeiro casal tivesse permanecido fiel, todos os homens e mulheres participariam dessa mesma condição de santidade e harmonia. Isso nos mostra duas coisas importantes. A dimensão solidária da criação. O que foi dado aos primeiros pais era também para os seus descendentes. A gravidade da desobediência. Ao rejeitar a amizade de Deus, o homem não perdeu apenas um bem individual, mas privou toda a humanidade desse dom original. Ao mesmo tempo, esse parágrafo prepara o coração para compreender a necessidade da redenção em Cristo, o novo Adão, que vem devolver a vida divina perdida pelo pecado. Pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Assim também, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Romanos 5,19. Ao ver no homem a imagem de Deus, o concílio recorda que este é criado na justiça original, amigo de Deus, destinado a ter conhecimento e amor a Deus e chamado, por uma graça maravilhosa, a partilhar a vida divina. Gaudium Spes 22,3. Este parágrafo reforça de modo admirável a grandeza do homem em seu estado original. Criado à imagem de Deus, com dignidade incomparável. Vivendo na justiça original, em harmonia plena. Sendo amigo de Deus, não como servo distante, mas em intimidade filial. Destinado a conhecer e amar a Deus, participando de sua própria vida. Essa visão nos ajuda a compreender o valor infinito da pessoa humana e a grandeza do plano divino. Desde o início, o homem não foi criado para coisas passageiras, mas para a comunhão eterna com Deus.
Já não vos chamo servos, mas amigos. João 15,15. Essa é a doutrina de fé a respeito do homem. Ela explica sua excelência e sua vocação. Em todas as épocas, a Igreja foi levada a defendê-la contra os erros que a ameaçaram. Aqui o Catecismo faz um resumo. Tudo o que foi dito até agora sobre o homem não é uma simples teoria filosófica, mas doutrina de fé. O homem foi criado à imagem de Deus. Foi chamado à santidade e à amizade divina. Sua dignidade é inalienável, independentemente da época ou da cultura. Por isso, a Igreja sempre se levantou contra as heresias e ideologias que diminuem ou distorcem essa verdade, seja negando a dignidade do corpo, reduzindo o homem apenas à matéria, seja desprezando a sua vocação espiritual e eterna. A defesa da dignidade humana é parte essencial da missão da Igreja, que vê em cada pessoa uma imagem viva de Deus, chamada a comunhão com Ele. Que é o homem, para dele te lembrares, o Filho do homem, para com ele te ocupares. Salmos 8,5. Homem é predestinado a reproduzir a imagem do Filho de Deus feito homem, imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15, para que Cristo seja o primogênito de uma multidão de irmãos e irmãs, Romanos 8,29. Aqui o Catecismo eleva ainda mais a nossa compreensão da dignidade humana. O homem não é apenas criado à imagem de Deus em geral, mas é chamado a ser imagem do Filho, de Cristo, que é a perfeita revelação do Pai. Isso significa que cada pessoa humana tem como destino último ser configurada a Jesus Cristo. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Nós somos chamados a nos tornar semelhantes a Ele, pela graça e pela vida nova no Espírito. Cristo é o primogênito, isto é, o primeiro de muitos irmãos, nós, que formamos com ele a grande família de Deus. Portanto, a vocação do homem não é apenas natural, mas sobrenatural, ser filho no Filho, participar da filiação divina em Cristo. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, Romanos 8,29. O homem é ao mesmo tempo corporal e espiritual. O texto do Concílio de Latrão IV, 1215, afirma: é ele, com efeito, o único, de entre todas as criaturas visíveis, que Deus quis por si mesmo, e é alma e corpo ao mesmo tempo. O corpo, na verdade, é animado pela alma espiritual e está, em si mesma, a forma do corpo. Este parágrafo retoma e aprofunda uma verdade já apresentada. O homem é unidade de corpo e alma. Nenhuma das duas dimensões é acidental. O corpo não é uma prisão para a alma, mas parte essencial do ser humano. A alma não é uma energia impessoal, mas o princípio espiritual que anima e dá forma ao corpo. Esse ensinamento combate tanto o materialismo, que reduz o homem apenas ao corpo, quanto o espiritualismo extremo, que despreza o corpo. O ser humano só é compreendido em sua totalidade quando reconhecemos essa profunda unidade. Assim, a dignidade do homem está no fato de ser pessoa, na qual corpo e alma estão inseparavelmente unidos e orientados para Deus. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida. Gênesis 2,7. Deus não criou o homem solitário. Desde o princípio, homem e mulher os criou. Gênesis 1,27. Sua união constitui a primeira forma de comunhão entre pessoas. Pois o homem, em sua natureza mais íntima, é um ser social, e sem relação com os outros não pode viver nem desenvolver suas qualidades. Aqui o Catecismo sublinha que a vocação do homem não é apenas individual, mas também comunitária. Desde a criação, Deus quis que o homem e a mulher formassem comunhão. A união entre eles é a primeira e fundamental forma de sociedade. O ser humano é, por natureza, relacional. Precisa do outro para viver, crescer e realizar-se plenamente. Essa verdade nos mostra que não fomos criados para o isolamento, mas para o amor. O homem só se entende na relação, com Deus, com o próximo, com a família, com a comunidade. A solidão fecha, a comunhão abre para a vida. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2,18. A revelação nos dá a conhecer o estado de santidade e de justiça originais do homem. Da amizade com Deus derivava a felicidade da existência deles no paraíso. O Catecismo conclui este trecho lembrando que a verdadeira felicidade do homem estava enraizada na amizade com Deus.
O estado de santidade e justiça originais não era apenas um dom moral, mas a fonte de toda alegria e harmonia. O paraíso não era apenas um lugar físico de beleza, mas sobretudo a expressão dessa comunhão perfeita entre Deus e o homem. A felicidade humana, portanto, não depende de riquezas, poder ou prazeres, mas de viver em amizade com o Criador. Este parágrafo prepara o coração para compreender o drama do pecado original, 3:8-5 em diante, que rompeu essa amizade. Mas também nos abre para a esperança. Cristo veio restaurar a comunhão com Deus, devolvendo-nos o caminho da verdadeira felicidade. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Ao longo destes parágrafos do Catecismo, contemplamos a beleza e a grandeza do homem segundo o plano de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança do Criador, com dignidade única e inalienável. Diferente de todas as outras criaturas visíveis, o homem é capaz de conhecer e amar a Deus, chamado à comunhão com Ele e com os irmãos. O Catecismo nos recorda que o homem é pessoa, não uma coisa, chamado a se doar em liberdade e amor. Ele é uma unidade de corpo e alma, querido por Deus em sua totalidade, destinado à ressurreição. Homem e mulher foram criados iguais em dignidade e complementares em vocação, chamados à comunhão e à fecundidade no matrimônio. Toda a humanidade é uma só família, descendente de uma única origem e destinada ao mesmo fim em Deus. O homem foi estabelecido em estado de santidade e justiça originais, vivendo em harmonia consigo mesmo, com o próximo e com a criação. Mas, acima de tudo, descobrimos que a nossa verdadeira identidade só se ilumina plenamente em Cristo, o novo Adão, que revela o homem a si mesmo e lhe mostra sua altíssima vocação: ser filho no Filho, participando da vida divina. Essa é a boa notícia. Fomos criados para a amizade com Deus, e nessa comunhão está a nossa felicidade. Tudo o que buscamos no mundo, sentido, paz, amor, alegria, só encontra plenitude quando reconhecemos nossa origem e nosso destino em Deus. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27.